Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versos 13 ao 20. Nos diz a palavra de Deus: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem disse o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que deles desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Bom, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: a revelação de quem é Jesus. Algo extraordinário aqui acontece, e é durante uma viagem do Senhor Jesus com seus discípulos. Pois ainda enquanto estavam de viagem, Jesus e os seus discípulos, indo para as bandas de Cesareia, não necessariamente indo para a cidade de Cesareia, mas indo para aquela região, possivelmente para as aldeias ou os pequenos povoados daquela região. Região que ficava a 40 quilômetros aproximadamente, nessa distância de Galileia. E durante essa viagem, Jesus fez algumas perguntas para os seus discípulos, das quais nós iremos ver aqui. E durante esse momento nós podemos aprender três coisas a respeito da revelação de quem é Jesus. Primeiro, a identidade de Jesus. Segundo, a edificação da igreja de Jesus. E terceiro, o meio de entrada no reino. Nós podemos perceber essas três coisas. Então, assim nós iremos meditar, nós iremos ver como nós podemos aprender aqui, nesse momento. Nos versos 13 ao 16, nós podemos identificar a identidade de Jesus e a maneira como as multidões percebiam Jesus, através do que ele ensinava, através do que ele fazia. Sim, as ideias das pessoas, as opiniões eram diversas. Então não havia uma unanimidade, não havia um entendimento. E aí nós podemos entender, ou até mesmo lembrar, o que Jesus disse no capítulo 13, quando ele vai explicar a parábola da semeadura, ou do semeador, como alguns preferem. Acontece que os discípulos dele procuram Jesus, perguntam por que estava falando por parábolas. Capítulo 13, versículo 11, vai nos dizer que, ao responder Jesus, disse: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E agora nós podemos entender. E aí as multidões tinham um entendimento não somente errado a respeito de Jesus, mas que não conseguiam entrar num consenso, em um acordo. Nós podemos ver da seguinte maneira, que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Filipe aqui não apóstolo, mas o tetrarca. Filipe aqui é um dos irmãos de Herodes. Perguntou a seus discípulos
discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aqui a primeira pergunta do Senhor Jesus vai para os seus discípulos, querendo saber o que as multidões falavam. O que as multidões falavam a respeito dele. Quando fala Filho do Homem, aqui não é uma expressão, isso aqui eu já expliquei várias vezes, não é a primeira vez que nós vimos isso. Isso aqui se refere a um termo, uma expressão messiânica, e o Senhor Jesus usa essa expressão messiânica para falar a respeito de si mesmo, para se referir a si mesmo, até mesmo porque não era uma expressão tão usada. Então, através dessa palavra, o Senhor Jesus, ele se ocultava das pessoas. Talvez a forma messiânica, nós poderíamos entender a forma mais usada e mais popular, era de fato Messias, como que em hebraico Hamashia, ou até mesmo Cristo. Mas Filho do Homem ainda era uma forma obscura de entendimento, ou não tão popular assim, e o Senhor Jesus usou esse termo, essa expressão para si mesmo, e os discípulos estavam entendendo, e eles responderam, diz no versículo 14, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então as pessoas não tinham unanimidade, e aí, uma forma de pensar que as pessoas tinham a respeito de Jesus era João Batista. Então você já pode perceber que uma das crenças do povo era não simplesmente ressurreição, mas encarnação. Dizer que Jesus era João Batista era trazer uma crença de que havia reencarnação, ou até mesmo dizer que Jesus era um tipo de João Batista. Talvez tivessem essa concepção a respeito dele, mas nós sabemos que João Batista era aquele que veio para preparar o caminho do Messias. Nós vimos isso no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso 2 e 3, diz: arrependei-vos, isso são palavras de João Batista, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aqui é o momento em que João Batista surge, um precursor, ou aquele que veio à frente, anunciando a chegada do Messias. Outros diziam que era Elias. Agora nós podemos ver Malaquias mencionando algo assim. Malaquias capítulo 4, verso 5 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí o Senhor Jesus aplica essas palavras de Malaquias 4, 5 ao próprio João Batista, não dizendo que ele era o Elias, como se tivesse tido uma reencarnação, mas ele era um tipo de Elias, ele era um tipo de profeta Elias, da promessa que haveria um que iria vir antes que chegasse o Messias, ou seja, o próprio Jesus. Outros falavam que era Jeremias, que era um dos grandes profetas. E outros falavam, alguns dos profetas, trazendo a ideia de que é só mais um profeta chegando por aí. De qualquer forma, as pessoas tinham um entendimento a respeito de Jesus, não
mas eles olhavam para Jesus e percebiam algo diferente nesse Jesus, e percebiam que Jesus era diferenciado. Eles criam praticamente, de acordo com todas as alegações, que Jesus era de fato enviado por Deus. Os fariseus, os escribas, os saduceus, os essênios, os zelotes, todas as religiões judaica ou israelita, eles entendiam Jesus como um possível profeta. A grande dificuldade deles era aceitar Jesus como um Messias, Filho de Deus. Não foram poucas vezes nós vimos que o Senhor Jesus foi procurado para falar se de fato era Ele o Messias. Pediram, nós vimos isso nos capítulos anteriores. Nós vimos que Jesus foi procurado por fariseus, por saduceus, para falar abertamente que era Ele o Messias, para dar sinais de que de fato Ele era o Cristo. Mas diz no versículo 15 que o Senhor Jesus continua perguntando: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E agora o Senhor Jesus muda o quadro aqui, saindo do conhecimento, do entendimento popular a respeito dele, e agora ele se volta para os discípulos, os mais próximos, os mais chegados, perguntando: vocês, me digam vocês quem eu sou. Respondendo, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui há uma questão muito importante, que é a declaração de Pedro. É um reconhecimento claro, é um reconhecimento divino, é um reconhecimento alto a respeito de Jesus, porque ele não somente reconhece Jesus como Messias, e ele fala: tu és o Cristo. E aqui sim é o entendimento messiânico de Jesus. Eu quero explicar algo para vocês. Jesus Cristo assim foi conhecido, o Senhor Jesus, ao decorrer do tempo da igreja cristã. Ainda no primeiro século também foi dado Cristo a Jesus como se fosse um segundo nome. Mas Cristo aqui é o ofício de Jesus. Nós precisamos entender isso. Cristo aqui é o termo para o ungido, que era o enviado de Deus, que iria vir como libertador, como salvador. E é esse o termo aqui em grego, Cristo. Jesus está sendo reconhecido por Pedro de que ele é o Messias, a promessa de salvação dada por Deus. E ele acrescenta, ele diz: o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E aqui ele tem uma visão ainda mais profunda, não somente o reconhecimento de que Jesus de fato era quem ele estava demonstrando ser, mas ele entende que Jesus é alguém que estava com o Pai desde a eternidade. Isso é importante nós entendermos. Algumas pessoas, muitos crentes ainda pensam, percebem Jesus, olham para Jesus da seguinte maneira: Jesus é Filho de Deus, depois que veio ao mundo, que nasceu de Maria. Pois é, muitos crentes entendem que Jesus é Filho de Deus depois que nasceu do ventre de Maria. Só que não. Jesus, ele é Filho de Deus desde toda a eternidade. Ele sempre teve plena comunhão com o Pai desde toda a eternidade. E esse conhecimento que é dado a Pedro
É um conhecimento alto, elevado. E aí é onde nós vamos perceber que esse conhecimento alto, elevado, essa confissão de Pedro, ela não é uma confissão de entendimento de Pedro. Irmãos, hoje as pessoas conseguem entender um pouco a respeito de Jesus, e até mesmo de confessar Jesus como Cristo, até mesmo como Filho de Deus. Mas vocês precisam entender o seguinte: a confissão de Pedro aqui, ela está sendo feita, não somente uma confissão feita de lábios. Pedro aqui está confessando, está confirmando, está mostrando a sua crença a respeito de Jesus. A mentalidade de Pedro é a mentalidade de um cristão, de um crente, de alguém devoto, de alguém que olha para Jesus como Deus, como Filho de Deus, como divino. Aqui há uma revelação da identidade de Jesus. Jesus não é um homem bom, ele não era simplesmente um profeta, ele não era simplesmente um sacerdote, ele não era simplesmente alguém que veio para trazer uma ideia de rei. Mas aqui é revelado a Pedro uma concepção, um entendimento de Jesus como divino. Algumas pessoas confessam Jesus como Filho de Deus, como Deus, ou até mesmo como o Cristo, ainda que os seus corações não sintam nada por Jesus. Mas o que Pedro está fazendo aqui é identificando a identidade de Jesus ligada ao Pai. E essa confissão é genuína no coração de Pedro. Nos versos 17 ao 18 nós vamos ver a edificação da igreja de Jesus, e nós temos aqui da seguinte maneira, em que Jesus afirma para Pedro: feliz és, Simão Bar-Jonas. E aí aqui é uma mudança de Simão Pedro para Simão Bar-Jonas, é um outro nome de Pedro, simplesmente isso, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, ou seja, esse entendimento, Pedro, não é um entendimento que você teve por si mesmo, ou porque te disseram. Não foi carne e sangue, ou seja, não foi algo que ele teve que aprender em ser ensinado para que isso acontecesse. Que Pedro declara não é uma declaração de já que o povo está dizendo que é João Batista, está dizendo que Elias, Jeremias ou algum dos profetas, vou chutar aqui e dar mais uma opção. Se ele ainda insiste na pergunta, é porque provavelmente, olha a lógica, provavelmente, olha o raciocínio da carne, do sangue. Logo, já que ele está perguntando, nem é João Batista, nem Elias, nem Jeremias ou alguns dos profetas, vou arriscar. É Cristo. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu com Pedro. Não foi isso que passou na mente de Pedro. Pelo contrário, uma revelação de Deus a Pedro. Uma revelação do Pai. E quando o Senhor Jesus diz: mas meu Pai que te revelou, Pedro, meu Pai que está nos céus. E aqui o Senhor Jesus reafirma aquilo que Pedro já tinha dito: o Filho do Deus vivo. Sim, Pedro, meu Pai te disse, meu Pai te revelou. Jesus
Jesus reafirma a confissão de Pedro, a afirmação de Pedro. O que Pedro estava declarando era uma declaração de revelação divina. Isso quer dizer muito para nós. Isso quer dizer muito para nós. Mas vamos com calma. Verso 18. Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Após o Senhor Jesus reafirmar a confissão de Pedro, dizendo: meu Pai te revelou, Pedro, e tu és feliz por isso, sobra uma bem-aventurança para Pedro. E nós temos aqui um momento tão lindo, tão importante. Nós vemos Pedro aqui como privilegiado. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: mesmo ele tendo essa revelação de Deus, Pedro estando nessa posição de privilégio, de honra grandiosa, de ter essa revelação de Deus, eu quero que vocês saibam o seguinte: isso não quer dizer que Pedro foi o primeiro Papa. Essa é uma das partes das Escrituras que fundamentam que Pedro foi o primeiro Papa, e que após a morte de Pedro é necessário que haja uma substituição de papas, e assim sucessivamente a era papal. Não, porque essa revelação que Pedro teve, e o que Jesus diz agora nos versos seguintes: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós precisamos entender o seguinte: Pedro aqui significa Petros, fragmento de pedra, pedregulho, ou pedras pequenas. E quando ele fala sobre esta pedra, ele muda o termo grego, e aqui muda para rocha. Rocha, e preste bastante atenção nisso, rocha. Isso aqui é muito importante para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer quando ele fala rocha, rocha. Isso muda o sentido da questão, nos faz entender diferente daqueles que pensam que Pedro foi o primeiro Papa. Nos faz entender, porque ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Preste atenção. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Quem é as pedras pequenas? Pedro. Quem edificará a igreja? Jesus. De quem é a igreja? De Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele pertence à igreja. E quem edificará a igreja será Ele mesmo. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, portas do inferno aqui é uma expressão simbólica. Portas muitas vezes significa acesso, ou seja, o acesso da morte, o acesso à região dos mortos. A morte é o acesso para a região dos mortos, e esse acesso à região dos mortos não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É em João capítulo 11 que o Senhor Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra,
viverá. Porque a morte não vencerá a igreja de Cristo. Por causa da morte do Senhor Jesus Cristo, aconteceu a morte da morte na morte de Cristo. E assim, parece um trava-língua, né? E assim, há uma vitória da igreja, há uma vitória do povo de Deus, há uma vitória dos discípulos de Jesus sobre a morte. E é isso que o Senhor Jesus quer dizer. Irmãos, alguns textos para nós ligarmos a isso aqui. Nós temos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Paulo nos diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, é a base da igreja. Um outro texto que nós podemos ligar a isso aqui é 1 Pedro 2,4, que nos diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pedra rejeitada. Aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo tropeçam e caem e morrem eternamente. Estão perdidos por rejeitar o Evangelho, por tropeçarem em Jesus Cristo. Nós podemos ler outro texto, como Efésios 2,20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui nós podemos levantar, vamos dizer assim, alto lá. O fundamento não era Cristo, porque agora o fundamento são os apóstolos e os profetas. Nós precisamos entender algo aqui. Fundamento aqui já não é mais o alicerce, a base, como é Cristo. Aqui fundamento são os ensinos dos apóstolos, os ensinos dos profetas. E sobre quem eles ensinaram? Eles ensinaram a respeito de Cristo. As doutrinas dos apóstolos é nada mais nada menos do que tudo que Jesus ensinou e deixou para que eles ensinassem. E deixou para que eles ensinassem todas as coisas que ele ordenou, como diz no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, no último capítulo, versículo 20, último verso: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, esses que estão convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus declarou algo para os seus discípulos: ensinem tudo que eu deixei para vocês. Ensinem para que os demais discípulos que vierem a crer guardem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, e aqui está claro, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal. É Jesus. Logo a igreja não estaria sendo edificada em Pedro. Logo Pedro não seria o primeiro Papa. Logo, Jesus não está se referindo a Pedro como fundamento da igreja, mas ele mesmo como fundamento da igreja. A edificação da igreja de Jesus é edificada pelo próprio Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E de fato, porque todos nós sabemos que nós não permaneceremos na morte. Mas como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15: ó
onde está a tua vitória? Nós venceremos a morte. Todos os nossos irmãos que já partiram vencerão a morte. Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, haverá a ressurreição dos mortos. A morte não vence a igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele queria dizer. E por último, o meio de entrada no reino. Verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E aqui o Senhor Jesus fala com Pedro, aquele que confessou que ele era o Cristo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E nós precisamos entender isso. O que Jesus não quis dizer? Jesus não quis dizer que Pedro era a autoridade central, principal da igreja, porque esse é o entendimento papal, de que Pedro ele é o primeiro papa, e que ele tem a chave dos céus, e entra aqui ele deixar. Não é esse o entendimento. E qual é então? Vejamos: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mateus 13. Nós vimos em Mateus 13, 11: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Os mistérios do reino dos céus é dado aos apóstolos. O reino, os mistérios do reino dos céus é dado a todos os discípulos de Jesus. E para que nós não fiquemos pensando que o privilégio aqui é unicamente dado a Pedro, tão somente que no capítulo 18, mais à frente, nós iremos meditar possivelmente, no versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui o Senhor Jesus se refere a todos os seus discípulos. Então, logo, Pedro não é uma autoridade central da igreja de Cristo, mas essa autoridade é dada para a própria igreja de Cristo, não somente aos apóstolos, mas também todos os outros discípulos de Jesus. Nos foi dada uma autoridade. E eu quero que vocês entendam algo. Não é que porque Jesus nos deu essa autoridade, que Ele nos deu toda a autoridade. Toda a autoridade tem Ele. Verso 18 do capítulo 28 de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí então Ele dá uma ordem: ide, portanto, fazer discípulos. É porque Jesus tem toda a autoridade, que Ele nos deu a autoridade de fazermos o quê? Discípulos. Então agora nós podemos entender claramente o que são essas chaves. As chaves são as obras de Jesus realizadas durante todo o seu ministério, consumada lá na cruz. As chaves, o meio de entrada do reino dos céus é o Evangelho, é a proclamação das boas novas.
pela qual é proclamada pelos seus discípulos. Os discípulos de Jesus recebem a autoridade de falar a respeito do Salvador, a respeito da salvação em Jesus Cristo. A entrada no reino dos céus é por meio do Evangelho, é por meio do entendimento de quem é Jesus, do que Ele fez por nós. Chaves é a maneira simbólica para se referir àquilo que seria o acesso ao reino dos céus, que é por meio do entendimento de quem é Jesus, do que Ele fez por nós lá naquela cruz. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Alguns entendem aqui que ligar é unir, que os discípulos de Jesus tinham autoridade para unir alguém ao céu ou desunir alguém do céu, mas não é sobre isso. A palavra ligar, desligar aqui se refere a alguém que está preso, alguém que está algemado. Por isso, na maioria das vezes, a maioria dos intérpretes entendem aqui que se refere às amarras do pecado. Como Paulo vai falar lá em Romanos, rapidamente, Paulo vai falar com que nós sendo desprendidos de amarras do pecado, vejamos como nos diz capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6. Fomos, pois, sepultados, versículo 4 em diante. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui onde está o desligar. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Aqui está o desligar. E não sirvamos o pecado como escravos. Aqui está o ligar. É quando estamos escravos do pecado. Porquanto quem morreu está crucificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. As portas do inferno não prevalecerão, as portas da morte. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse é o entendimento apostólico, esse era o entendimento de Paulo, de que o Evangelho nos liberta da escravidão do pecado. As algemas são quebradas, as presilhas, as amarras, para não sermos mais escravos do pecado. Então quando Jesus fala, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, se refere à proclamação do Evangelho. Porque quando nós recebemos o Evangelho, nós estamos sendo desligados do pecado, da escravidão do pecado, do domínio do pecado, para vivermos para Deus. E quando nós estamos ligados
é como se fossem presos ao pecado. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O desligamento é o rompimento da escravidão do pecado. O que é ligado na terra será ligado nos céus. É sermos fechados para o Evangelho. A rejeição do Evangelho está amarrado ao pecado e sujeito ao castigo e ao tribunal de Deus. Verso 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E possivelmente porque, de acordo com o capítulo 26, ainda não era chegada a sua hora. Porque diz, Mateus 26, 45: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Seria ali o momento que o Senhor Jesus seria levado para ser julgado e condenado à morte. Por isso o Senhor Jesus queria evitar que esse entendimento, esse momento tão precioso só entre ele e os discípulos não fosse algo claro para todo mundo, mas que eles se reservassem, até mesmo porque os discípulos não estavam preparados. Até mesmo depois da morte de Jesus, eles não estavam preparados. Foi no Pentecostes, mais claramente, que eles estavam preparados. Sim, preparados após o Pentecostes. Uma das evidências bíblicas que nós podemos ter de que as chaves do reino dos céus que Jesus falava para Pedro a respeito da confissão que ele fez, que ele era o Cristo, e era isso o fundamento da igreja dele, o alicerce, e era daí que sairia a autoridade para os discípulos anunciarem o Evangelho. Uma das evidências é Atos capítulo 2, versículo 14, que vai mostrar Pedro em uma pregação exortando os judeus. Quase 3.000 foram convertidos num só dia, desligados do pecado. Nós podemos ver também, de acordo com Atos capítulo 10 e capítulo 11, Pedro indo para os gentios anunciar o Evangelho e a salvação. Nós podemos entender que Atos dos Apóstolos é uma das maiores evidências de que o ligar, desligar as chaves do reino se referia à proclamação do Evangelho. Porque se não for isso, nós cairemos em doutrinas erradas, em heresias graves, em entendimentos que nós não teremos explicações. Mas tudo se liga, tudo faz sentido a respeito do Evangelho, a respeito da proclamação do Evangelho. E o que nós podemos aprender de tudo isso aqui? Primeiro, nós podemos aprender que uma compreensão correta sobre Jesus é necessária. É necessário conhecer Jesus, entender quem Ele é de fato, para ter Ele como Salvador dos nossos pecados, dos seus pecados, dos pecados de quem quer que seja. Soar uma salvação dos nossos pecados, com uma compreensão correta a respeito de Jesus. Eu vim conversando que uma compreensão errada sobre Jesus faz as pessoas viverem uma forma errada, um estilo de vida errado.
achando que podem viver de forma errada, e que Deus vai aceitá-los dos seus pecados, que não tem problema nenhum, que não é necessário que eles, através de uma fé no Senhor Jesus Cristo, tenham uma mudança de vida. Porque o Evangelho transforma, o Evangelho renova, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação dos pecados não é salvos para vivermos nos pecados, mas salvos para sermos transformados de tal maneira que nós passamos a rejeitar o pecado, lutar contra o pecado. Então é necessário uma compreensão correta sobre Jesus, para que haja uma entrega, para que haja uma vida devota a Jesus, de sincero coração, um coração que ama quem Ele é e o que Ele faz. Segunda coisa que nós podemos aprender: muitas pessoas nos nossos dias falam a respeito de querer Jesus, mas não querem estar na igreja. E eu até que entendo essas pessoas, porque são muitas críticas contra a igreja. Essa igreja é errada, essa igreja não presta, nessa igreja tem um monte de gente errada, um monte de pecadores. Para essas pessoas eu diria: pois não vem para cá mesmo não, porque iria ficar pior, porque você também iria se misturar, e seria outro pecador no meio da igreja. Não vem para cá também não, para você não se sujar. Porque há pessoas que se acham tão boas, tão superiores, num estado espiritual tão grande, que acham que não pode se misturar com os demais irmãos. Ou até mesmo que acham que são justificados em viverem no pecado por causa das falhas dos pecados de irmãos de igrejas. Ou até mesmo algumas pessoas não se entregam a Jesus, como nós já ouvimos tantas vezes, por causa do mau testemunho da igreja. Isso é injustificável, porque a igreja pertence a Jesus Cristo, o Salvador é Jesus Cristo. Querer Jesus e rejeitar a igreja é uma postura clara de quem não conhece o dono da igreja. Não há ninguém que seja salvo que rejeite a igreja. E eu entendo que há muitas pessoas precisando desse entendimento do que é a igreja, quem é o Cristo da igreja. Muitos escândalos. Às vezes a impressão que temos é de que os piores pecados são dentro da igreja do que fora. O índice até mesmo de divórcio, de imoralidade sexual, até mesmo de pé de igualdade, até mesmo pior. Mas de qualquer forma, isso é injustificável para rejeitar a igreja, de estar na igreja. Porque a igreja é o meio pelo qual Deus estabeleceu para a edificação. É através da comunhão, da união dos irmãos, que nós podemos crescer unidos. Quis Deus que assim fosse. É por meio de unidos uns com os outros, na mesma fé, no mesmo entendimento de que é Jesus, que nós podemos crescer, nos santificar, nos ajudar. A igreja pertence a Cristo, a igreja de Cristo,
E ela está sendo cuidada pelo próprio Cristo. E por último, eu queria que você soubesse que Jesus não precisa de você. É você quem precisa de Jesus. Nós é quem carecemos dele como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador. O que nós fazemos porque o amamos. Toda a nossa dedicação, toda a nossa entrega, as coisas que nós fazemos, é porque o amamos. Ele não precisa de nós para nada. É uma honra, é um privilégio ser usado por Ele. Nós precisamos entender isso. É um privilégio enorme. Deus está te usando vocês, eu. As pessoas às vezes têm um olhar para a igreja tão baixo. Um modo de pecador. Sim, começando pelo próprio pregador. Nós precisamos entender o seguinte: há uma diferença enorme, irmãos. É uma diferença enorme. Nós não seremos salvos por ser melhores do que os outros. Nós seremos salvos porque nós nos arrependemos dos nossos pecados. Isso é uma razão porque você será salva. É porque você se arrepende dos seus pecados. Se não for, você não será salvo. Se é uma razão porque você é santificada, é porque você se arrepende dos seus pecados. Se não for, não é assim. Não há lugar para soberba, arrogância ou superioridade. Eu sou mais espiritual, eu sou melhor. Não existe isso. Aí é onde quebra a humildade, é onde reina o orgulho. É quando nós estamos humildes e vivemos de forma humilde na presença do Senhor, unidos com os nossos irmãos. Como eu já disse, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas é um privilégio enorme que Ele nos dá em nos usar para que Ele salve outros pecadores como nós. Ele nos usa sim, através do Evangelho. Quando nós falamos para as pessoas: te arrepende do teu pecado, entrega o teu vida para Jesus, vem para a igreja para tu saber quem é Jesus, vem conhecer quem é Deus. Quando nós estamos convidando as pessoas a abraçarem o Evangelho, a conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo, nós estamos com as chaves em nossas mãos. E aqueles que se rendem e se arrependem e querem Jesus, eles são desligados na terra, desligados dos seus pecados para a salvação em Cristo. Isso deve me motivar, isso deve lhe motivar, isso deve lhe incentivar a evangelizar, a saber que nada depende de nós, tudo depende dele, porque ele é o Salvador da igreja e ele que está construindo a sua própria igreja. Ele é o Salvador, ele é quem está juntando o seu próprio povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se você estava aqui essa noite não entendendo claramente essas questões de como é que é a igreja, como funciona a igreja e como nós devemos lidar com a realidade da igreja, com as dificuldades que a igreja passa e com quem está à frente do trabalho, da obra, nós iríamos desfalecer. Mas creio que não é esse o nosso caso. Pelo contrário, nós estamos ficando cada vez mais firmes, trabalhando cada vez mais, certo de que é Ele que converte os corações. As chaves estão em nossas mãos
estamos pregando o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos conceda ousadia para seguirmos em frente. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo direcionamento, pelo entendimento que o Senhor nos dá. Somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. Te agradeço, Pai, pela graça, pela misericórdia em nos salvar dos nossos pecados e nos dar esse privilégio de sermos usados por Ti como proclamadores do Evangelho, para que haja, Senhor, salvação na vida de outras pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus, a continuar firmes e trabalhando, Senhor Deus, porque a obra é Tua. Nós podemos confiar que vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém.